Mas, Anelli, tem outro tema importante, esse voltado para nós aqui, que é a reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que ocorre no dia de hoje. Qual é a expectativa em torno dessa reunião e o que deve ser discutido nesse cenário, Anelli? Sim, Nonato, eu estou inclusive nesse momento aqui em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Agora há pouco, cerca de 10 minutos atrás, passou nessa rua de acesso aqui ao Palácio da Alvorada a comitiva do presidente Lula, ele já deixando aqui a residência oficial, porque ele tem um outro compromisso nesse momento, agora por volta de 1h30 da tarde, e aqui na residência oficial ele estava em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e participando desse encontro, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela que é responsável pela articulação política, pelo trato com o Congresso. As pautas principais desse encontro, que foi definido ontem e foi realizado agora há pouco, o encontro já encerrado então, foram justamente a insatisfação do Congresso Nacional com aquela medida provisória que acabou reformulando todo o decreto relacionado ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que sofreu reajuste via decreto da Presidência da República, e também a lentidão do repasse das emendas parlamentares. Só que esse segundo assunto, ele acabou sendo paralelo, sendo coadjuvante, porque o assunto principal, de fato, foi a insatisfação dos congressistas com o aumento não só do IOF, mas também a publicação na última quarta-feira daquela medida provisória que previa diminuir o aumento do IOF, mas, em contrapartida, aumentar outros tributos, como, por exemplo, passar a cobrar imposto de renda naqueles títulos de investimento que até então eram isentos, como, por exemplo, LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito do agronegócio. Além disso, aumento da CSLL, a contribuição sobre lucro líquido das empresas financeiras, principalmente aquelas fintechs. E, por último, o aumento ainda das cobranças relacionadas ao ganho dos apostadores nas chamadas bets, nas chamadas casas de apostas. Então, esse pacote, exceto o de casa de apostas, que não tem grande resistência no Congresso Nacional, mas as demais medidas sofrem uma grande resistência por parte dos parlamentares, que não veem um cenário apropriado para o aumento de impostos. Isso, inclusive, foi colocado na mesa pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ao longo da semana. Então, por conta desse clima, desse cenário desfavorável para o aumento de impostos, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pautou para segunda-feira a urgência daquele decreto legislativo que prevê derrubar a medida provisória do governo federal que institui o aumento do IOF, ainda que parcial, e o aumento desses outros impostos, como títulos de investimento e também em cima do lucro líquido das fintechs. Os congressistas continuam insatisfeitos com essas medidas, acreditam que o governo federal precisa cortar gastos antes de propor qualquer tipo de medida arrecadatória, e foi nesse sentido então que a reunião foi realizada aqui no Palácio da Alvorada, reunião já encerrada, mas que até o momento não trouxe nenhum tipo de resultado, e continua pautada então para segunda-feira essa urgência do decreto legislativo que prevê a votação da derrubada do decreto da Presidência da República que instituiu aumento de impostos. André Anelli, direto de Brasília. Obrigado, viu, André? Bom trabalho para você aí. Seguimos aqui no Fast News, porque é hora da gente ouvir aqui o Sérgio Zagarino. Ô, Sérgio, a gente tem esse cenário de resistência que o Anelli passou para a gente aqui, e está muito difícil do governo tentar vencer essa resistência para aprovar esse pacote aí que surgiu a partir de um anúncio de aumento de IOF que não pegou bem, e a gente tem todo esse desenrolar agora, Zagarino. Eu tenho informação dos bastidores ali do Congresso e conversei pessoalmente com o presidente Hugo Motta, e está evidente que o mercado financeiro ele se demonstra muito insatisfeito com as medidas que vêm sendo apresentadas pelo governo federal, pelo Poder Executivo, em relação ao aumento de impostos e principalmente o descontrole do gasto público. Isso tem afetado diretamente nós, brasileiros, o cidadão, o consumidor, quando a gente é atingido pelo aumento da taxa de juros e principalmente
pela inflação, que faz com que o preço, principalmente dos alimentos, eles demonstrem que estão subindo de forma desenfreada. E isso tem feito a popularidade do governo federal cair, ao mesmo tempo que o presidente Hugo Motta, ele tem tentado equilibrar os interesses do Congresso juntamente com os interesses das pautas do governo federal que são apresentadas, mas em algumas delas ele não pode abrir mão, como o que ele confessou, que pautas do governo federal que visem aumentar impostos sem uma explicação de como reduzir gastos de forma simultânea não serão aceitas. Então, é uma medida que será apresentada pelo presidente da Câmara de forma bem habilidosa, inclusive com o apoio, porque agora, depois de 6 meses após o início do ano e o Hugo Motta na presidência, a gente consegue perceber que o Hugo Motta foi colocado e se tornou presidente muito em razão não somente do apoio dos partidos políticos, mas principalmente do mercado, que entendeu que ele tinha essa capacidade de ter um compromisso com a austeridade fiscal, que é a única forma do Brasil conseguir, a curto prazo, sair aí do fundo do poço dessa crise econômica. Então, medidas apresentadas pelo governo federal, pelo presidente Lula, pelo ministro Fernando Haddad, que aumentem impostos sem demonstrativo real e palpável de corte de gastos na própria pele, que tem inúmeras formas de fazer. A única forma que o Congresso não irá aceitar é reduzir, infelizmente, as emendas parlamentares. Mas existem tantas outras possibilidades que o governo poderia fazer e assim não o faz. Então não restará outra alternativa senão o Congresso também, através de uma canetada, através de um próprio decreto de Hugo Motta, e levando à votação do parlamento, a derrubada e uma crise institucional que ela vai perdurar até as eleições de 2026.